As Neves do Kilimanjaro, Ernest Hemingway, tradução de José J. Veiga e Enio Silveira. Edições Best Bolso. O fantástico nisso é que é indolor, disse ele. E é por isso mesmo que se sabe quando começa. Sério? Certamente. Lamento muito pelo mau cheiro. Deve incomodá-la bastante. Por favor, não pense nisso. Olhe para eles, apontou ele. Não sei se é a visão ou o olfato que os atrai até aqui. O catre em que o homem encontrava-se deitado estava sob a sombra de uma copada mimosa, e olhando para a planície refulgente que se estendia diante deles, ele viu 3 grandes abutres pousados obscenamente no solo, enquanto uma dezena deles, ou mais, revoava pelo céu, espalhando manchas negras velozes. Estão por aqui desde que o caminhão quebrou, falou ele. Mas hoje é a primeira vez que pousam em terra. Estive observando-os em seus voos, muito cautelosos de início, para o caso de querer utilizá-los em algum conto meu. E é engraçado agora. Eu gostaria que não tivesse prestado atenção neles, comentou ela. Estou apenas brincando, contrapôs ele. As coisas ficam muito mais fáceis se falamos sobre elas, mas não quero aborrecê-la com isso. Não me aborrece, não, mas confesso que estou ficando nervosa por não poder tomar providência alguma. Vamos pensar em outras coisas até que o avião chegue. Ou até que o avião não chegue. Diga-me, por favor, se há algo que eu possa fazer. Deve haver alguma coisa. Bem, você poderia amputar minha perna, o que talvez pusesse fim aos meus problemas, embora eu duvide disso. Ou poderia me dar um tiro. Eu a ensinei a atirar, não foi? Ora, pare com isso. Que tal eu ler algo para você? Ler o quê? Qualquer um daqueles livros que ainda estão na sacola. Acho que eu não teria cabeça para isso, admitiu ele. É melhor conversarmos. A gente acaba discutindo e isso ajuda a passar o tempo. Não quero discutir, não gosto de discutir. Nunca mais discutiremos, por mais nervosos que estejamos. Talvez eles voltem com outra caminhonete. Talvez o avião chegue hoje. Já nem estou pensando mais em sair daqui, falou o homem. Não há o menor sentido nisso, a não ser o de tornar as coisas mais fáceis para você. Isso é covardia sua. Você não pode deixar um homem morrer tranquilamente, sem ficar ofendendo-o. Para que me insultar? Você não vai morrer. Não seja boba, já estou morrendo. Pergunte àqueles filhos da puta, respondeu ele, indicando com a cabeça os grandes e imundos abutres pousados no solo, suas cabeças nuas enfiadas nas gibas de penas. Um quarto acabara de pousar, dando uma corridinha, indo depois se juntar aos outros. Sempre há abutres por perto de qualquer acampamento, e você jamais os notou. Você não morrerá se não desistir. Onde foi que leu isso? Você é mesmo uma boba. Acho que está me confundindo com alguma outra. Ora, meu Deus, exclamou ele. Esticou-se no catre e ficou em silêncio por algum tempo, olhando a oscilação das camadas térmicas por sobre a planície, que ia até os limites do matagal. Bem ao longe,
vislumbrou algumas gazelas e uma manada de zebras esbranquiçadas sobre o fundo verde da floresta. O acampamento era muito agradável, localizado sob árvores grandes e ao sopé de uma colina, com água corrente e perto de um bebedouro natural já quase seco, onde todas as manhãs bandos de aves silvestres se reuniam. "Você não quer mesmo que eu leia alguma coisa para você?" perguntou ela de novo. Estava sentada numa cadeira de lona ao lado do catre. "Está soprando uma brisa tão boa." "Não, obrigado." "Será que a caminhonete vem logo?" "Não estou ligando a mínima para isso." "Eu estou. Você se importa com tantas coisas que não me interessam." "Não tantas assim, Harry." "Que tal me dar um drink?" Não lhe fará bem. O manual de primeiros socorros diz que se deve evitar bebidas alcoólicas em casos como este. Faça um sacrifício e não beba." "Bolo!" berrou ele para o criado. "Sim, Buana." "Traga o uísque soda." "Sim, Buana." "Não devia beber," insistiu ela. "É exatamente isso que chamo de desistir. O manual diz que lhe fará mal. Eu sei que lhe fará mal." "Não, sei que me fará bem." "Tudo está mesmo chegando ao fim," pensou ele. Agora ele nunca teria a oportunidade de terminar isso. Era como tudo estava acabando, em uma discussão por causa de um drink. Desde que sua perna direita gangrenara, deixara de sentir dor, e o medo se fora com ela. Tudo o que sentia era um cansaço imenso e a raiva de perceber que seu fim estava próximo. Mas não se preocupava em imaginar como seria exatamente. Durante anos a fio, fora obcecado por isso, mas agora não significava coisa alguma. Estranho como o cansaço suplantava tudo. Percebia também que jamais escreveria sobre os temas que deixara para colocar no papel quando realmente se sentisse preparado para escrever sobre eles. Por outro lado, também não correria mais o risco de um eventual fracasso. E, quem sabe, talvez não pudesse mesmo fazê-lo. E essa era a verdadeira razão por que os deixara de lado, esperando um momento oportuno que nunca se apresentara. Bem, era tarde demais para descobrir a resposta. "Eu gostaria de nunca ter vindo," observou a mulher. Estava com um olhar fixo nele e mordia o lábio, segurando o copo. "Você jamais passaria por isso se tivéssemos ficado em Paris, cidade da qual você gostava tanto, como sempre dizia. Poderíamos ter ficado por lá ou viajado para qualquer outro lugar. Eu o teria acompanhado da mesma maneira. Eu teria ido aonde você bem quisesse. Se fosse para caçar, poderíamos ter ido à Hungria, onde tudo seria mais do que confortável. Foi tudo por causa do seu maldito dinheiro." "Não é justo que me acuse por isso," retrucou ela. "Meu dinheiro era também o seu dinheiro. Você sabe que abandonei tudo para acompanhá-lo onde quisesse, para fazer o que lhe parecesse melhor, mas gostaria que não tivéssemos vindo para cá." "Você me disse que estava adorando." "Sim, estava quando você estava bem, mas agora estou odiando. Não sei por que isso teve de acontecer com a sua perna. O que fizemos para que nos acontecesse essa desgraça? O que fizemos de errado foi não desinfetar com iodo o arranhão. Não liguei a mínima para ele, porque minhas feridas jamais infeccionaram. Depois, quando essa porcaria me dominou, errei de novo ao aplicar uma solução, talvez muito fraca, de ácido fênico, ao se acabarem os outros antissépticos. Os vasos capilares ficaram bloqueados, provocando a gangrena. Não
Não passou disso. Foi ou não foi? Não me refiro a isso. Se tivéssemos chamado um bom mecânico, em vez daquele motorista Kikuyu simplório, ele teria checado o óleo e a caminhonete não teria quebrado. Não me refiro a isso. Se você não tivesse dado fora na sua turma, naquele bando de Old Westbury, Saratoga, Palm Beach, para se juntar a mim. Fiz isso porque amava você. Não é justo. Ainda o amo. Sempre amarei. Você não me ama? Não, acho que não. Pensando bem, nunca amei você. Harry, o que está dizendo? Você não está bem da cabeça. Não tenho mais cabeça. Não beba isso, pediu ela. Não beba, querido. Temos que fazer tudo o que pudermos. Faça você, retrucou ele. Estou cansado. Com o pensamento distante, viu-se em pé numa estação ferroviária em Karagate, com a mochila nas costas. A luz que brilhava era o farol da locomotiva do Simplon Orient, varando a escuridão. Ele se aprontava para deixar a Trácia, depois de o inimigo bater em retirada. Era esse um dos temas que conservava para escrever mais tarde. Ao tomar o café da manhã, olhava pela janela e vira a neve naquelas montanhas da Bulgária. Lembrava-se de a secretária da comissão Nansen de assistência aos desalojados pela guerra perguntar a um velho ali presente se já eram as primeiras nevascas do inverno, e de ele responder que não, que ainda era muito cedo para elas. Lembrava-se também de que a secretária se voltara para as outras moças que estavam com ela e traduzia isso. Não, ainda não são as nevascas. Estávamos enganadas. Mas de fato já eram sim, como se viu quando ela começou a promover a troca de populações desabrigadas e botou aquelas moças para trabalhar. Elas foram andando pela neve e quase todas morreram naquele inverno. Também foi nevasca o que caiu sobre o Gauertal durante toda a semana natalina daquele ano em que alojaram na casa do lenhador com a imensa lareira quadrada de porcelana, que ocupava metade do quarto, e eles dormiam sobre colchões toscos cheios de folhas secas de bétula, quando surgiu do nada aquele desertor, com os pés sangrando na neve, contando que a polícia estava no encalço dele, e lhe deram meias de lã para que pudesse fugir. Ficaram todos conversando com os guardas até que a nevasca cobrisse suas pegadas. Em Schruns, no dia de Natal, a neve estava tão brilhante que a vista até doía quando se olhava para fora pelas janelas da Weinstube, para ver as pessoas voltando da igreja para suas casas. Foi quando se puseram em marcha, ladeira acima, os esquis pesando nos ombros, pela estrada sulcada pelos trenós e amarelada pela urina dos soldados, que margeava o rio e se dirigia para o bosque de pinheiros. E desceram depois a longa rampa da geleira acima de Magdalen House, com a neve parecendo tão lisa e suave como cobertura de bolo, e tão leve como talco. Ele se lembrava bem do som que os esquis faziam ao deslizar velozmente pela encosta, rápidos como um mergulho de pássaro. Ficaram uma semana ilhados pela nevasca em Magdalen House, jogando cartas à luz do lampião, as apostas aumentando de valor à medida que Herland ia perdendo rodada após rodada. Acabou perdendo tudo o que tinha, tudo, seu próprio capital, além do que conseguira amealhar na estação turística e com as aulas de esqui. Podia vê-lo ainda com seu nariz comprido, apanhando as cartas e apostando no escuro. Sempre jogavam nessas ocasiões.
Jogavam se a nevasca era ligeira, jogavam se ela era pesada, jogavam tanto que ele se admirava do tempo enorme que perdia com isso. Mas nunca escrevera uma só linha sobre isso, nem sobre aquele dia de Natal gelado e brilhante, com as montanhas formando um anfiteatro ao fim da planície, quando Barker voara por sobre as linhas inimigas e bombardeara a coluna austríaca que batia em retirada, além de metralhá-la quando oficiais e soldados corriam para todos os lados. Lembrava-se de Barker entrando mais tarde no refeitório, orgulhoso do bom resultado que conseguira. No silêncio que se fez, uma voz não identificada se ergueu para exclamar: "Seu carniceiro, filho da puta!" Pois foi com os mesmos austríacos que eles mataram então que ele, mais tarde, passou a esquiar. Bem, não exatamente os mesmos. O Hans, com quem ele esquiara o ano todo, tinha lutado nas Kaiserjägers. E quando caçavam lebres no pequeno vale que se estendia pouco acima da serraria, contou-lhe que participara dos choques no Pasúbio e do ataque a Perticara e a Solone. E ele ainda não escreveu uma palavra sobre esses choques, nem sobre aqueles em Monte Corona, Sete Comune ou Arciero. Quantos invernos passara no Vorarlberg e no Arlberg? Foram 4, e ele ainda se lembrava do homem que tinha uma raposa para vender quando eles entraram em Bludenz. Já não mais para lutar, e sim para comprar presentes. Lembrava-se do zunido que os esquis fizeram na neve seca, quando todos deslizaram céleres pelo último estirão, cantando "Hi ho, aqui estou!" E seguiram diretamente para a porta da estalagem que ficava além do pontilhão, sobre o riacho. Assim que ultrapassaram as 3 curvas dentro do pomar, da pressa com que se desvencilharam dos esquis, que apoiaram nas paredes de madeira, da luz que viam através das janelas esfumaçadas, do calor gostoso que sentiram ao entrar, do acordeão que estava sendo tocado, do cheiro de vinho novo que dominava o ambiente. "Onde foi que ficamos em Paris?" perguntou a mulher, que agora na África estava sentada a seu lado numa cadeira de lona. "No Crillon, como bem sabe." "Por que eu deveria saber?" "Foi onde sempre ficamos." "Não, nem sempre." "Bem, lá e no Pavillon Henri IV em Saint-Germain. Você dizia que adorava ficar lá." "Adorar é um modo de dizer. Sou como aqueles galos que gostam de cacarejar." "Se você tem mesmo que partir," observou ela, "é realmente necessário destruir tudo o que ficou para trás? Será preciso levar tudo com você? Matar seu cavalo, sua mulher, queimar sela e armadura?" "Sim, pois minha armadura era o seu maldito dinheiro." "Pare com isso." "Está bem, vou parar. Não quero magoá-la." "É um pouco tarde agora." "Ótimo, então continuarei a atormentá-la, pois isso é mais divertido. A única coisa que sempre gostei de fazer com você não posso fazer agora." "Isso não é verdade. Havia muitas coisas que você gostava de fazer e eu topava tudo o que você quisesse." "Pelo amor de Deus, deixe de se vangloriar, está bem?" Ele olhou para ela e viu que chorava. "Escute, você acha que é divertido fazer o que estou fazendo? Nem sei por que eu faço. É como matar para sobreviver, acho." Sentia-me bem quando começamos a conversar. Não queria, de modo algum, feri-la. Mas agora me vejo como um louco, dominado pelo desejo de ser cruel com você. Não ligue para o que eu disse.
pois sabe que a amo de verdade. Jamais amei alguém como amo você. Ele se entregava de novo à mentira habitual, que se tornara uma rotina quase diária. Quando quer, você pode ser bem carinhoso. Sua cadela, sua cadelinha rica, parece até poesia. E estou cheio de poesia e podridão nesse instante. Cheio de poesia podre. Pare com isso, Harry. Por que precisa agir como um demônio? Não gosto de deixar nada para trás. Não gosto de abandonar coisa alguma. Caíra a noite, e ele havia tirado um cochilo. O sol escondera-se atrás das colinas, e uma larga sombra cobria toda a extensão da planície. Pequenos animais tinham vindo comer nas proximidades do acampamento. Baixavam rapidamente suas cabeças e abanavam as caudas. Ele podia vê-los agora já bem distantes dos bosques, espalhados por entre as gramíneas. Os abutres não estavam mais sobre o solo, estavam todos empoleirados pesadamente nos galhos de uma árvore. Eram agora em número bem maior do que antes. Seu criado pessoal estava sentado ao pé do catre. A Memsahib foi caçar, informou o negro. Bwana quer alguma coisa? Nada. Ela fora caçar alguma carne para o jantar, e sabendo quanto Harry gostava de ver os animais se aproximando, afastara-se bastante para não perturbar a observação do pequeno trecho da planície que ele podia visualizar deitado em seu catre. Ela sempre fora muito criteriosa, pensou Harry. Vivia ponderando tudo o que sabia, tudo o que lera, tudo o que ouvira. Não era por sua culpa que ele, ao se aproximar dela, estivesse com a cabeça em outro lugar. Como poderia uma mulher saber que nada do que ele dizia era para valer? Que ele só falava por hábito e para se sentir mais à vontade? A partir do momento em que o que ele dizia deixou de ter significado concreto, suas mentiras passaram a fazer mais sucesso junto às mulheres do que a verdade. Não era tanto pelo fato de mentir, mas porque não havia verdades a dizer. Ele vivera sua vida. Ela já não o entusiasmava mais, e quis revivê-la com pessoas diferentes e com mais dinheiro, nos melhores lugares conhecidos e em alguns novos também. Bastava-lhe não pensar em nada para que tudo lhe parecesse excelente. Munira-se de alguns bons conceitos existenciais para não se deixar destruir pela vida que levava, como ocorria com a maioria das pessoas. E assumira a atitude de não ligar mais para o tipo de trabalho que costumava realizar, quando se viu incapaz de realizá-lo. No íntimo, porém, pensava em escrever um dia sobre aquela gente, sobre os muito ricos, sobre aqueles em cujo meio não se integrava, sentindo-se um espião, e a quem abandonaria para descrevê-los pelo menos com a autenticidade de quem soubesse bem sobre o que escrevia. Mas esse projeto vinha sendo adiado, porque cada dia era dedicado ao conforto, sem que se animasse a escrever, entregando-se àquilo que mais desprezava, adormecia sua capacidade e enfraquecia sua disposição, a tal ponto que, de fato, já não fazia coisa alguma. As pessoas com as quais convivia agora lhe pareciam muito mais simpáticas se ele não estivesse trabalhando. Como a África fora o lugar onde se sentira mais feliz nos bons tempos de seu passado, para onde se voltara em busca de um recomeço de vida. Esse safari fora organizado com a dose necessária de conforto, sem grandes desafios, mas também sem qualquer luxo. E ele pensava que isso seria o melhor para colocá-lo de novo em forma, para eliminar o peso que trazia na alma, e assim como fazem os boxeadores que vão treinar nas montanhas, para eliminar os excessos do corpo. Ela até que gostara daquilo.
Dissera mesmo que estava adorando, pois realmente gostava de tudo que fosse excitante, de tudo que levasse a mudanças de ambiente, a conhecer gente nova, a coisas agradáveis para fazer. De início, ele se deixou dominar pela sensação de que seu ânimo de trabalho voltara à plena carga. No entanto, se aquele tivesse mesmo de ser o seu fim, e ele sabia que era, não deveria agir como uma cobra que pica a si próprio só por estar com a coluna partida. A mulher não tinha a menor culpa. Se não fosse ela, teria sido outra. Se vivera por uma mentira, deveria tentar morrer por ela. Ouviu um tiro além da colina. Atirava muito bem aquela boa putinha rica, aquela gentil curadora e destruidora do seu talento. Besteira, ele mesmo o destruíra. Por que deveria culpá-la se ela apenas o sustentara bem? Ele destruíra seu talento ao deixar de utilizá-lo, ao trair a si próprio e a todas as suas crenças, ao beber tanto que embotara sua capacidade de percepção, ao se entregar à preguiça, à indolência, ao esnobismo, ao orgulho e ao preconceito, a 1001 coisas por bem e por mal. O que era aquilo, enfim? Um catálogo de livros velhos? O que era o seu talento, afinal de contas? Era talento de verdade, mas ele o negociara em vez de usá-lo. Não se tratava do que fizera com ele, mas do que poderia ter feito. E se dispusera a construir sua vida com outras coisas que não uma caneta ou um lápis. Era também estranho, sem dúvida, que toda vez que se apaixonava por uma mulher, ela fosse mais rica do que a anterior. Mas, quando acabou de ver sua capacidade de se apaixonar, quando passou a fingir, como acontecera com essa última, que era a mais rica entre todas, que tinha todo o dinheiro imaginável, que fora casada e tivera filhos, que mantivera incontáveis amantes e depois se chateara com eles, mas que realmente o amara como escritor e como homem, como companheiro e como um troféu de que se orgulhava. Era extraordinário que, não a amando nem um pouco e mentindo o tempo inteiro, ele lhe pudesse dar mais pelo seu dinheiro do que fazia quando realmente amava alguém. Somos todos moldados pelo que fazemos, pensou ele. No entanto, façamos o que fizermos de nossas vidas, só nosso talento pode distingui-las. Ele vendera a vitalidade de uma forma ou de outra durante a vida inteira, mas somente quando suas afeições não se viram envolvidas é que ele dera o melhor de si. Descobrira isso agora, mas jamais escreveria sobre o tema. Não, jamais escreveria, por mais que valesse a pena. Mas, ei-la de volta, avançando pela planície em direção ao acampamento. Vinha de culote fechado até os tornozelos e trazia seu rifle nas mãos. Logo atrás dela, 2 carregadores negros portavam uma gazela abatida. Era ainda uma bela figura, pensou ele, com aquele corpo firme. Tinha gosto e competência para os jogos de cama. Não era propriamente bonita, mas ele gostava de seu rosto. Lia bastante, montava e caçava bem, bebia com grande vigor. Seu marido morrera quando ainda era relativamente jovem e durante algum tempo dedicara-se aos 2 filhos adolescentes que já não necessitavam dela e até se constrangiam ao vê-la sempre às voltas com cavalos, livros e bebidas. Ela gostava de ler à noite, antes do jantar, tomando uísque com soda. Quando o serviam, ela já estava razoavelmente bêbada e com uma garrafa extra de vinho passava da embriaguez ao sono. Era assim, antes de ter amantes. Quando passou a tê-los, começou a beber menos.
pois já não precisava estar bêbada para dormir. No entanto, os amantes aborreciam-na. Fora casada com um homem que jamais a entediava, ao passo que eles lhe enchiam a paciência. Depois, um de seus filhos morrera num desastre de avião, e ela, a partir de então, abandonara os amantes. Como a bebida não lhe chegava a ser um anestésico, teve de mudar de vida. Sentia-se subitamente dominada pelo grande receio de ficar sozinha e passou a querer alguém a seu lado, alguém que respeitasse. Tudo começara de modo simples. Ela gostava do que ele escrevia e sempre invejara seu estilo de vida. Achava que ele só fazia o que realmente quisesse. A forma pela qual o conquistara e a maneira como finalmente se apaixonara por ele faziam parte de uma progressão, em que ela construíra uma nova vida para si própria e ele negociara o que restava da vida anterior. Negociara a troca de segurança, de conforto também. Isso era indiscutível. E por outras coisas mais? Não saberia dizê-lo. Ela poderia lhe comprar tudo o que ele quisesse, sem dúvida. Além do mais, era muito atraente como mulher, e ele iria tão depressa para a cama com ela como com qualquer outra, mas a preferia, por ser mais rica, mais agradável e ativa, e porque nunca fazia cenas. E agora, aquela nova vida que ela construíra estava chegando ao fim simplesmente porque ele não desinfetara com o iodo 2 semanas antes o arranhão que um espinho lhe causara no joelho. Quando avançavam para fotografar de perto um rebanho de antílopes, que com as cabeças erguidas investigavam o horizonte, aspiravam nervosamente o ar, e cujas orelhas estavam em pé para captar o mais leve sinal do perigo que os faria disparar em direção à segurança da mata fechada. Foi exatamente o que fizeram, antes que pudessem fotografá-los. Ei-la de volta ao acampamento. Virou a cabeça sobre o travesseiro para olhá-la de frente. Olá, saudou ele. Abati uma gazela Thompson, respondeu-lhe. Vai dar um excelente guisado e mandarei fazer um purê para acompanhá-lo. Como você está? Muito melhor. Que bom. Achei que isso ia acontecer quando o vi dormindo tão tranquilamente ao sair. Tirei uma boa soneca. Você foi muito longe em sua caçada? Não, só até o outro lado do morro. Abati a gazela com um tiro certeiro. Você atira muito bem. Adoro tudo isso, adoro a África. Se você estivesse bem, seria a maior diversão da minha vida. Tem sido uma maravilha caçar com você nesta região fantástica. Eu também adoro. Querido, você nem imagina quanto me agrada vê-lo melhor. Eu estava desesperada com o seu pessimismo. Prometa-me nunca mais vir com aquelas bobagens de ainda há pouco. Prometo. Já nem me lembro do que disse. Você não tem que me arrasar. Sou apenas uma mulher madura que o ama e que fará tudo o que você quiser. Já fui arrasada 2 ou 3 vezes em outras ocasiões e espero que não queira me destruir agora. Eu gosto de destruí-la na cama, de vez em quando. Ah, dessa destruição eu também gosto. É a melhor forma de destruir que conhecemos. O avião chegará aqui amanhã. Como sabe disso? Tenho certeza. Já está na hora de ele chegar. Os rapazes já cortaram a grama e a madeira para as fogueiras de balizamento. Há bastante espaço para a pista de pouso e as fogueiras marcarão as 2 extremidades do campo. Sim, mas o que lhe diz que será amanhã? Tenho certeza disso. Já está atrasado. Assim que chegarmos à cidade e cuidarem da sua perna, vamos fazer umas destruiçõezinhas pra valer. Nada daquele papo idiota como há pouco.
Que tal tomarmos um trago? O sol já se pôs. Você acha que está em condições de beber? Vou beber, seja como for. Está bem, vamos beber juntos. Molo, let's do whisky com soda, ordenou ela. Acho bom você cobrir as pernas por causa dos mosquitos, recomendou ele. Tomarei um bom banho antes. E beberam enquanto anoitecia, e ainda não estava totalmente escuro quando uma hiena atravessou a planície diante deles, a caminho das colinas. Aquela filha da puta passa por ali todas as noites, há 2 semanas. E passa as noites a uivar, já nem ligo, mas é um animal nojento. Continuaram a beber. Ele não sofria dores agora, a não ser o desconforto de estar deitado sempre na mesma posição. Os rapazes acenderam fogueiras cujas chamas refletiam-se nas tendas. E ele voltou a ter aquela sensação de aquiescência a uma vida de agradável entrega. Ela era muito boa para ele. Fora cruel e injusto aquela tarde. Uma mulher realmente boa, fora de série, mesmo. Neste preciso instante, porém, deu-se conta de que caminhava para a morte. Essa sensação veio-lhe repentinamente, não como uma enxurrada ou uma lufada de vento, mas como algo originário de um vácuo instantâneo e mal cheiroso, que ele associou de pronto com a imagem da hiena cruzando a pequena distância. — O que há, Harry? — Nada, respondeu ele. Acho que seria melhor para você se mudasse de lugar, ficando a favor do vento. Molo já trocou seu curativo? Já. Botou uma compressa de água boricada. E como se sente agora? Um pouco tonto. Vou tomar um banho, serei rápida e voltarei logo para jantarmos. Depois, mandarei que levem seu catre lá para dentro. Foi muito bom pararmos aquele bate-boca, pensou ele. Nunca discutira muito com essa mulher, ao passo que, com as outras que amara, brigara tanto que as discussões sempre acabaram corroendo aquilo de bom que haviam criado entre si. Amara excessivamente, exigira demais e liquidara com tudo. Recordou-se do tempo que passou sozinho em Constantinopla, depois de ter brigado em Paris. Caíra na mais completa devassidão durante aquela fase, e então, quando o período terminou e ele se deu conta de que não conseguira acabar com a solidão, mas apenas torná-la pior, escreveu uma carta à sua primeira mulher, aquela que o abandonara, dizendo-lhe que jamais fora capaz de apagá-la da memória, que pensara tê-la visto um dia perto de Regence e se sentira muito perturbado, como uma vertigem, e passara a seguir essa mulher parecida com ela, receoso de verificar que se tratava de uma desconhecida e de perder a sensação que aquilo lhe causara. Que todas as mulheres com quem havia dormido apenas tornaram mais aguda a falta que sentia dela. Que aquilo que ela lhe fizera não tinha importância maior, já que descobrira ser incapaz de curar-se do amor que lhe dedicava. Escrevera essa carta no clube, totalmente sóbrio, e a enviara para Nova York, pedindo-lhe que respondesse por intermédio do escritório em Paris, o que lhe parecia a forma mais segura. Nessa noite, sentindo tanto a sua falta que lhe parecia ter um vazio dentro de si, foi até perto do Maximus local, abordou uma garota e a levou para jantar, indo depois a um cabaré e vendo que ela dançava mal, trocou-a por uma vagabunda armênia, uma puta tão assanhada que se esfregava nele e parecia queimar-lhe a barriga. Roubou-a depois de um violento bate-boca com um soldado da artilharia britânica. O jovem artilheiro, enfurecido, desafiara-o para uma briga de rua, e lá se foram eles pela escuridão,
escorregando nos paralelepípedos. Atingiu-o em cheio 2 vezes, bem no lado do maxilar. Mas o desgraçado não desabou e ele notou que a parada seria indigesta. O soldado, por sua vez, golpeou-lhe o corpo e o atingiu também perto dos olhos. Reagiu com a esquerda, socando o adversário, que caiu sobre ele, agarrando-o pelo paletó e rasgando uma das mangas. Conseguiu desferir 2 socos atrás da orelha e depois o acertou com um direito ao afastá-lo. Quando o artilheiro desabou, batendo com a cabeça no chão, ele fugiu com a garota assim que ouviu a sirene da polícia militar. Tomaram um táxi e seguiram para Rimmelihissa, ao pé do Bósforo, onde gozaram o frescor da noite, antes de irem para um quarto de hotel, onde ela se mostrara uma fruta tão madura quanto parecia, embora macia, rosada, suculenta, de barriga lisa e seios fartos, que nem precisava de uma almofada sob os quadris. Deixou-a dormindo tranquilamente, como uma peça de roupa jogada sobre a cama naqueles primeiros clarões do dia, e regressou ao Pera Palace com o olho roxo e o paletó debaixo do braço, já que lhe faltava uma das mangas. Nessa mesma noite partiu para a Anatólia, e sempre se lembraria daquela viagem atravessando campos plantados de papoula cultivada para a produção do ópio, e da estranheza que isso lhe causara. As distâncias pareciam imprecisas quanto ao local de onde haviam partido os ataques liderados pelos oficiais recém-chegados, que não tinham a mais remota competência, tanto que seus canhões haviam disparado contra os próprios regimentos da infantaria, o que levaram o observador militar inglês a chorar como uma criança. Fora esse o primeiro dia em que vira soldados mortos vestidos com saias de bailarinas e botas recurvadas nos bicos, ornadas de pompons. Os turcos tinham avançado firme e pesadamente, e ele pudera ver que os soldados com saiotes corriam em fuga, inicialmente com os oficiais disparando sobre eles, e depois fugindo também. Ele e o observador britânico também correram, até que seus pulmões doeram e as bocas ficaram secas, com gosto de pedra. Esconderam-se atrás de uma das rochas e viram os turcos avançando sem parar, tão pesadamente quanto antes. Depois, viu coisas que jamais imaginara, e algumas ainda piores. Quando regressou a Paris, daquela vez, não podia falar sobre isso, nem queria ouvir sua mais leve menção. Lá, no café que então frequentava, um poeta americano, com uma pilha de pires à sua frente e uma expressão estúpida naquela cara de batata, conversava sobre o dadaísmo com um romeno que dissera chamar-se Tristan Tzara, que sempre usava um monóculo e se queixava de enxaqueca. Voltara a viver com sua mulher, a quem de novo amava. Concluídas todas as pendências entre eles, bem como todas as loucuras, sentindo-se plenamente feliz por estar outra vez em casa. E eis que lhe chega às mãos a correspondência remetida ao escritório. Naquela manhã, lá estava numa bandeja a carta em resposta a que ele escrevera à sua primeira mulher. Sentiu um frio na espinha e tentou escondê-la sob as demais, mas já era tarde. A mulher a viu e perguntou: "De quem é essa carta, querido?" E isso fora o princípio do fim. Relembrou-se dos bons tempos com todas elas, bem como de todas as brigas. Por que será que elas sempre escolhiam para abrigar os momentos em que ele se sentia mais feliz? Jamais escrevera uma só frase a respeito disso. Primeiro, porque não desejava magoar ninguém, e ainda porque havia muito sobre o que dizer. Além disso, sempre pensara em fazê-lo, porém, e um dia desses o faria. Mas havia muitíssimo sobre o que escrever. Ele acompanhara as mudanças do mundo,
não apenas dos acontecimentos, mas, embora os tivesse visto de perto e observado os personagens, ele conhecera as alterações mais sutis e podia lembrar-se de como se comportavam as pessoas em situações distintas. Participara de várias delas, examinara-as bem e era seu dever descrevê-las por escrito. Agora, no entanto, constatava que jamais iria fazê-lo. "Como você está?" perguntou ela ao sair da tenda após o banho. "Tudo bem. Quer comer agora?" Ele viu que Molo e um outro criado estavam atrás dela, com a mesa dobrável e os pratos. "Quero escrever." "Acho melhor você comer alguma coisa antes, para conservar as forças. Morrerei esta noite e não preciso de forças para coisa alguma." "Ora, Harry, não seja melodramático, por favor," pediu ela. "Por que você não usa o nariz? Estou apodrecido até a altura da coxa. Por que deveria enganar a mim mesmo e comer para conservar as forças? Molo, traga-me um uísque com soda. Por favor, coma alguma coisa." Insistiu ela suavemente. "Está bem." O ensopado estava quente demais. Tinha de mantê-lo no prato até que esfriasse e pudesse engoli-lo. "Você é uma boa mulher," reconheceu ele. "Não ligue muito para o que eu disser." Ela olhou para ele com aquele seu rosto tão conhecido e admirado das páginas de Spur e Town and Country, só que um pouco marcado pelo excesso de cama e bebida. Mas afinal, a Town and Country jamais revelara seus belos seios, suas coxas eficientes e aquelas mãos tão hábeis em deliciosas carícias. Reparando em seu costumeiro sorriso encantador, ele sentiu de novo a proximidade da morte. Dessa vez, não era tão premente, sendo antes um sopro, como de vento, desses que fazem oscilar a chama de uma vela e a tornam mais alta. "Não quero ir lá para dentro esta noite. Prefiro que tragam minha rede de dormir e a prendam na árvore, e façam uma fogueira. Não vale a pena tirarem-me daqui. A noite está clara e não irá chover." "Então é assim que as pessoas morrem? Entre murmúrios que elas próprias mal ouvem? Bem, agora já não haveria mais aquelas discussões ofensivas. Poderia prometer isso. Não iria estragar a única sensação que não conhecera ainda, embora não tivesse tão seguro disso, pois sempre acabava por estragar tudo, mas talvez não dessa vez. "Você sabe estenografia?" "Não, nunca aprendi," respondeu ela. "Não faz mal." Já não havia mesmo tempo. Por certo, embora lhe parecesse que ela, se vista por um telescópio, poderia caber inteira num parágrafo. Era uma casa construída com toras de madeira, calafetadas com argamassa branca, situada numa colina acima do lago. Havia um sino num poste perto da porta, para chamar as pessoas na hora das refeições. Atrás da casa estendiam-se os campos, e ao fundo os bosques madeireiros. Uma fileira de choupos lombardos vinha desde ela até o ancoradouro. Outros choupos se erguiam paralelamente a eles. Uma estrada subia a colina beirando o bosque, e ele muitas vezes colhera amoras ao percorrê-la. Tempos depois, a casa de madeira pegara fogo, e as espingardas que tantas vezes utilizaram para caçar veados foram também queimadas. Seus canos, o chumbo derretido das balas e os fragmentos esturricados das coronhas apareceram por entre as cinzas, que mais tarde foram usadas como lixívia para fazer sabão naqueles grandes panelões de ferro. Perguntara ao avô se podia brincar com aqueles canos,
e ele dissera que não. No fundo, o velho achava que as armas ainda eram dele, tanto que jamais comprou outras, nem voltou a caçar. A casa foi reconstruída no mesmo lugar, só que com tábuas e não toras, sendo toda pintada de branco, e de sua varanda se podiam ver os choupos e o lago além deles, mas jamais voltara a haver armas na casa. Se antigamente ficavam penduradas ao lado dos troféus de caça, seus canos agora jaziam sobre o monte de cinzas no qual ninguém punha a mão. Na Floresta Negra, depois da guerra, alugaram um riacho para a pesca de trutas, e havia 2 caminhos que levavam a ele. Um, descendo o vale a partir de Triberg e seguindo pela estrada sombreada que contornava as colinas, para depois subir por uma estradinha secundária que atravessava as colinas e margeava propriedades com seus casarões típicos da região, até cruzá-lo. Era ali que começava a área reservada de pesca. O segundo caminho era uma subida íngreme até a beira do bosque, passando depois pelo alto das colinas e por entre os pinheirais para chegar à ponte que havia em certo ponto da planície. Havia fileiras de bétulas ao longo da corrente, que não era volumosa, mas estreita, clara e rápida, e formava pequenos poços nos locais onde escavara por baixo das raízes das árvores. No hotel, em Triberg, o proprietário lucrara com uma excelente temporada. Ele era muito amável e todos ficamos bons amigos. No ano seguinte, com a inflação violenta que lhe dizimara o lucro e não lhe permitia abastecer o estabelecimento, ele se enforcou. Ele poderia ditar essas coisas a uma estenógrafa, mas não havia como fazê-lo em relação à Place Contrescarpe, em Paris, onde floristas tingiam suas flores em plena rua e as tintas escorriam pela calçada, bem no ponto de ônibus, onde sempre havia grupos de homens e mulheres já idosos, geralmente bêbados de zurrapas, bem como crianças com o nariz pingando por causa do frio, o cheiro do suor imundo e de miséria, de bebedeiras no Café des Amateurs e das prostitutas do Bal Musette, que moravam nos quartos ao alto dele. Uma zeladora concedia seus favores a um soldado da guarda republicana, no cubículo em que morava. Ele colocava sobre uma cadeira o capacete ornado de penacho e crina de cavalo. A locatária do outro lado do corredor era casada com um ciclista, e foi grande o estardalhaço que fez na manhã em que abriu as páginas do Lealto e leu que ele conquistara o 3º lugar na primeira corrida importante em que competia, a Paris-Tours. Corou, riu alegremente e depois se foi escada acima a chorar sobre as páginas amarelas daquele jornal de esportes. O marido da gerente do Bal Musette dirigia um táxi e quando ele, Harry, tinha que partir bem cedo em algum avião, sempre se dispunha a acordá-lo. E ambos tomavam um copo de vinho branco no balcão de zinco do bar, antes de partirem. Harry conhecia todos os vizinhos de seu quartier, pois eram igualmente pobres. Nas imediações do Place Contrescarpe havia 2 tipos de fauna, os bêbados e os sportifs. Os primeiros afogavam no álcool a sua pobreza, os segundos consumiam-na com exercícios incessantes. Uns e outros eram descendentes dos comunards, os insurretos civis parisienses de 1871, cuja efêmera tomada do poder fora tão cruelmente rechaçada pelas forças legalistas. E não lhes era difícil escolher uma posição política. Sabiam muito bem quem havia abatido seus pais, parentes, irmãos e amigos, quando as tropas vindas de Versalhes retomaram da Comuna o controle de Paris e executaram sumariamente todos aqueles que tivessem as mãos calejadas,
usassem um barrete ou ostentassem qualquer evidência de serem trabalhadores. Vivendo nessa pobreza, nesse mesmo bairro, diante da Bolchevique Evaline e de uma cooperativa vinícola, Harry escrevera as primeiras páginas de tudo o que botaria em papel. Não havia em toda Paris outro lugar de que gostasse tanto quanto daquele, com suas árvores capadas, o velho casarão castanho caiado de branco, a longa fila de ônibus verdes no ponto final da Praça Redonda, as manchas vermelhas de tinta nas calçadas, o acentuado declive de Rue Cardinal Lemoine até a margem do Sena, a estreita e sempre atravancada Rue Mouffetard, assim como a rua que ia até Pantheon e aquela outra em que sempre passava de bicicleta, a única asfaltada no bairro, muito lisa sob os pneus, onde havia aquelas casas estreitas e altas, bem como o hotel modesto onde Paul Verlaine morrera. Havia apenas 2 cômodos no apartamento em que ele e sua companheira viviam, mas arranjara outro quarto no último andar daquele hotel, a 60 francos por mês, onde escrevia e do qual podia ver os telhados, as chaminés e todas as colinas de Paris. Do apartamento só se podia ver a loja do carvoeiro. Esse homem também negociava com vinho vagabundo. A cabeça dourada do cavalo chamava nossa atenção para a Bolchevique Evaline, de cujos tendais pendiam carcaças vermelho-amareladas, e a cooperativa vinícola, com sua fachada verde, onde compravam o vinho que era bom e barato. No mais, eram as paredes rebocadas e as janelas da vizinhança, que à noite, quando havia algum bêbado resmungando e gemendo pelas ruas, naquela típica ivresse francesa que a propaganda oficial assegura não existir, escancarava as janelas para vociferar seu protesto. Onde é que estão os policiais? Quando não se precisa deles, os menganhas vivem pelas esquinas, mas agora devem estar empernados com alguma zeladora por aí. Chamem a polícia! Mas alguém sempre acabava despejando um balde de água sobre o bêbado, interrompendo seus resmungos. O que foi que jogaram? Água! Muito bem feito! As janelas voltaram a ser fechadas e Marie, sua companheira, começava a protestar contra a jornada de trabalho de 8 horas, argumentando que se um homem trabalha até às 6 da tarde, apenas terá tempo de tomar uns tragos antes de voltar para casa e não gastará muito. Se trabalha até às 5, embriaga-se todas as noites e o dinheiro voa. A mulher do trabalhador é quem sofre as consequências da redução das horas de trabalho. Você não quer um pouco mais de ensopado? Ela voltou a perguntar. Não, muito obrigada. Embora esteja muito bom. Mais um pouquinho só? Não, quero um uísque com soda. Bem, sabe que isso não é bom para você. Não, até faz mal. Cole Porter já escreveu letra e música sobre isso. Mas sei que você é louca por mim. De um modo geral, até gosto que você beba. Sim, embora ache que me faça mal. Quando ela se afastar, pensou ele, tomarei tudo o que quiser. Bem, não tudo o que quiser, mas tudo o que houver. Puxa, como estou cansado demais. Tentarei dormir um pouco. Continuo à espera da morte e ela nada de chegar. Deve estar andando por outras paragens, talvez em dupla e em bicicletas, deslizando sem ruído sobre as calçadas. Não, jamais escrevera sobre Paris, não sobre a Paris de que gostava, mas pensando bem, não escrevera igualmente sobre outras coisas importantes para ele, como por exemplo,
o rancho com seus campos cinza prateados de artemísia, seus transparentes e rápidos canais de irrigação, acentuados pelo verde escuro das plantações de alfafa. Lembrava-se da trilha que levava ao topo das colinas onde o gado, no verão, se mostrava tão tímido como os gamos selvagens. Do rumor surdo e constante que a grande massa animal, levantando nuvens de poeira, fazia ao ser deslocada no outono para as pastagens abaixo. E, para além das montanhas, do nítido contorno do pico mais elevado sob a luz suave do entardecer, das cavalgadas descendo a trilha sob o luar que clareava todo o vale. Lembrava-se também das ocasiões em que atravessava a floresta em plena escuridão, agarrado à crina do cavalo, sem nada a ver, e das numerosas histórias que projetara escrever. Recordava-se vivamente do garoto meio debilitado que àquela época tomava conta da fazenda, com ordens expressas de não permitir que roubassem o feno. Recordava-se também daquele filho da puta da fazenda Forks, para quem o garoto havia trabalhado e que o espancara quando fora empregado dele, pois esse cara fora até lá apanhar um pouco de forragem. O rapaz o impedira e o velho ameaçara espancá-lo outra vez. Foi quando o garoto pegou o rifle que estava na cozinha e disparou contra ele quando o vira forçando a entrada do celeiro. Quando os outros peões regressaram à fazenda, o velho já estava morto havia uma semana. Seu cadáver congelado, caído no curral, e os cachorros já tinham comido parte do corpo. O que sobrara fora enrolado num cobertor e colocado num trenó, preso por cordas. Ele mesmo ajudara o garoto nessas tarefas. Depois, ambos partiram sobre aqueles esquis para cobrir os 90 e poucos quilômetros até a cidade, onde o rapaz seria entregue às autoridades. Embora não tivesse a mínima ideia de que seria preso, achava que tinha cumprido seu dever e que, tendo-o por amigo, iria até recompensá-lo. Ajudara de boa vontade a enrolar e transportar o cadáver para que todos soubessem que ele liquidara aquele velho safado quando ele tentara apropriar-se de forragem que não lhe pertencia. Quando o xerife botou-lhe as algemas, o rapaz nem pôde acreditar e começou a chorar, pois essa era uma das boas histórias que deixara para escrever mais tarde, entre as 20 ou mais que guardara na cabeça a respeito daquela época de sua vida. Acabara não escrevendo uma só delas. Por quê? Você lhes dirá por quê, exclamou ele. Porque o quê, meu bem? Porque nada. Ela já não bebia tanto, desde que passara a viver com ele. Mas, se sobrevivesse, Harry já sabia a essa altura que jamais iria escrever sobre ela, nem sobre qualquer dos outros. Os ricos eram chatos, bebiam muito e passavam o tempo todo jogando gamão. Eram chatos e contavam sempre as mesmas histórias. Lembrou-se do pobre Julian e do aborrecimento que os ricos lhe causavam. Certa vez, ele iniciara um conto que começava assim: Os ricos são muito diferentes de você e de mim. E alguém comentara brincando: Sim, eles têm mais dinheiro do que nós. Julian não achara graça. Julgava que os ricos fossem uma raça à parte, cheia de encantos, e a descoberta de que não eram nada disso o deixara arrasado. Harry sempre desprezara os que se deixavam arrasar. Não era necessário gostar de alguma coisa para compreendê-la. Ele se julgava capaz de superar qualquer dificuldade se não lhe desse muita importância. Pois bem, não daria importância à morte naquela situação em que se encontrava. Uma coisa que sempre temera era a dor física. Claro que poderia suportá-la, como qualquer outro ser humano,
desde que não se tornasse muito prolongada e acabasse com ele. Mas agora, quando já sofrera bastante e sentira que ela o liquidaria, a dor subitamente parara. Veio-lhe à lembrança a figura de Williamson, o oficial de artilharia que fora atingido por uma granada arremessada pela patrulha alemã quando ele atravessava o arame farpado, e aos berros implorava que um dos seus companheiros o matasse. Era um homem corpulento, muito corajoso e bom oficial, embora dado a certo exibicionismo. Naquela noite, enganchado ao arame, iluminado de quando em quando pelos foguetes coloridos e tendo as vísceras estendidas sobre a cerca, só o puderam resgatar cortando-lhe pedaços do corpo. "Mate-me, Harry! Pelo amor de Deus, acabe comigo!" Eles haviam discutido dias antes sobre o princípio de que Deus jamais nos submeteria a algo que não pudéssemos suportar, e alguém comentara que, depois de certo ponto, dor e sofrimento cessavam automaticamente. Mas Harry jamais se esquecera daquela noite. As dores atrozes que o oficial sentira somente diminuíram quando ele dera a Williamson todas as cápsulas de morfina que sempre guardara para si próprio, sem que isso acontecesse logo. O que se passava com ele, agora, não era tão importante. Se continuasse assim, não deveria preocupar-se, a não ser pela falta de companhia mais adequada, e começou a pensar em qual seria a companhia ideal. Não, pensou, quando alguma coisa dura tempo demais ou chega tarde demais, não se deve imaginar que as pessoas sejam as mesmas. Elas acabam indo embora. E é como se ficássemos apenas com os donos da casa ao final de uma festa. Esta espera da morte já me encheu, pensou ele. É uma chatice, disse em voz alta. O que é, querido? Tudo aquilo que se faz durante muito tempo. Olhou para o rosto dela, que tinha a fogueira por trás. Ela estava recostada na cadeira e as chamas lhe acentuavam as delicadas feições, demonstrando que estava sonolenta. Ouviu a hiena rosnar à distância, afastada do fogo. Estive escrevendo um pouco, mas logo me cansei, observou ele. Você não acha que está na hora de dormir? Acho que sim. Por que você não se recolhe? Gosto de ficar aqui, sentada a seu lado. Está sentindo alguma coisa diferente? Não, apenas meio grogue de sono. Pois eu estou. Voltara a sentir a proximidade da morte. Você bem sabe que a curiosidade é a única coisa que jamais perdi. Ora, você jamais perdeu coisa alguma. É o homem mais completo que já conheci. Meu Deus, como vocês, mulheres, sabem pouco. Como pode dizer isso? Apenas por intuição? Nesse instante, a morte aproximara-se dele. Pousara a cabeça ao pé do catre e ele pudera sentir-lhe o hálito. Nunca se deixe enganar pela imagem da foice e do crânio, comentou ele. Na realidade, pode tratar-se de 2 policiais em bicicleta, ou de algum pássaro voando, ou algum animal de focinho tão grande como uma hiena. A morte estava ainda mais próximo dele, mas sem forma definida, apenas ocupava espaço. Mande-a embora! Não só ela não se foi, como aproximou-se ainda mais. Mas que hálito infernal! Exclamou ele. Desgraçada de uma figa! Ela se chegou ainda mais perto e ele já não lhe podia dizer coisa alguma. Ela cada vez mais próxima. Tentou afastá-la sem emitir qualquer palavra, mas já lhe sentia o peso sobre o peito, sem poder falar nem mexer-se. Quando pôde ouvir sua mulher dizer: "O Boana adormeceu. Levantem o catre com todo o cuidado
e levem-no lá para dentro. Gostaria de lhe pedir que enxotasse a morte. Mas esta se aninhara sobre seu peito de tal modo que ele mal podia respirar. No entanto, assim que os criados ergueram o catre, tudo voltou a ficar bem. Seu peito foi liberado daquele peso. Já amanhecera havia algum tempo quando ouviu o ruído do avião. Pôde vê-lo à distância, um pontinho minúsculo entre as nuvens, começando a fazer um largo círculo. Os criados correram e botaram fogo com querosene nos montes de erva seca colocados nas extremidades da pista, levantando nuvens de fumaça que a brisa matinal logo espalhava. O avião deu 2 voltas mais, já bem baixo agora. Depois, aproximou-se para o pouso, nivelando as asas e tocando suavemente o solo. Viu que o velho Compton se dirigia para onde ele estava, vestindo um short e uma jaqueta xadrez. Na cabeça, o costumeiro chapéu de feltro. "O que há com você, bode velho?" "Tenho uma ferida na perna. Você não quer comer alguma coisa?" "Não, obrigado. Tomarei apenas um chá. Como vê, vim no Portsmouth. Não posso levar a Mensahib, pois só há espaço para um passageiro. Mas seu caminhão está vindo para cá." Ellen chamou Compton de lado e passou a falar com ele em voz baixa. Eles voltaram até Harry, com o mesmo ar animado de sempre. "Vou levá-lo imediatamente. Depois volto para apanhá-la. Mas teremos de pousar em Arusha para reabastecimento de combustível. Vamos dar o fora já." "Esqueceu do chá que pediu?" "Deixe isso para lá. Não me fará falta." Os criados negros ergueram o catre e levaram-no por entre as tendas na direção da planície, passando pelos montes de ervas secas que ainda ardiam, atiçadas pelo vento, até chegarem ao pequeno avião. Foi com dificuldade que o colocaram no assento de couro da cabine, uma das pernas estendidas bem ao lado de onde Compton ficaria. Este deu partida ao motor. Entrou também na cabine, deu adeus a Ellen e aos rapazes, quando o ronco do motor se transformou naquele rugido constante e eles começaram a se deslocar. Compton olhava atentamente para a pista a fim de evitar os buracos. Percorrendo a área demarcada pelas linhas do fogo, decolaram afinal, observando o pessoal lá embaixo acenando. O acampamento logo ficou para trás, cedendo lugar à savana, onde havia bosques esparsos e mato rasteiro, com as trilhas dos animais marcadas em direção às lagoas agora secas. E logo em seguida há um grande lençol de água, que Harry jamais notara antes. Zebras com seus traseiros redondos e gnus com suas cabeçorras mais elevadas do que seus corpos espalhavam-se pela planície cinza amarelada que se estendia a perder de vista, quando a sombra do aparelho se aproximou deles, para se transformarem logo depois em pequenos pontos escuros num galope aparentemente imóvel. Diante dele, Harry podia ver a camisa axadrezada e o velho chapéu de feltro de Compton. Voavam agora sobre as primeiras colinas, também marcadas pelas trilhas dos gnus, e em seguida sobre montanhas mais escarpadas, com tufos verdes escuros de floresta subindo por elas e declives cobertos de bambus, e adiante mais florestas cerradas, acompanhando altos e baixos, até que vislumbravam novas planícies tórridas, castanho avermelhadas, que pouco a pouco se elevavam em outras montanhas escuras. Em vez de seguirem diretamente para Arusha, Compton inclinou o aparelho para a esquerda, de certo, após concluir que havia gasolina suficiente. Olhando para baixo, viu uma nuvem rosada que se movia bem rente ao solo e se elevava no ar em certos pontos, como se fosse a primeira nevasca do inverno.
Compreendeu logo que se tratava de gafanhotos vindos do sul, que seguiam rumo ao leste, ao que lhe pareceu. Foi quando escureceu subitamente e eles se viram engolfados por uma tempestade. A chuva tão espessa que pareciam estar atravessando uma catarata. Superaram-na instantes depois, e Compton voltou-se para ele com um sorriso nos lábios, apontando à sua frente algo tão grande como o mundo, imenso, alto, incrivelmente branco e brilhante à forte luz do sol. Era o topo do Kilimanjaro. Compreendeu então que era para lá que se dirigiam. A esta altura, a hiena parara de gemer na escuridão e começara a fazer estranhos ruídos, quase humanos, como um choro. A mulher ouviu-a e estremeceu, inquieta. Não chegou a acordar, pois se encontrava sonhando com sua casa em Long Island, na noite que antecedera ao baile de debutante de sua filha, cujo pai também estava presente e fora muito rude com ela. Mas a hiena voltou a se manifestar, dessa vez tão alto que ela acordou sobressaltada. Por alguns instantes, não se deu conta de onde estava e se apavorou. Apanhou então a lanterna e a apontou para o catre ao lado do seu, que haviam colocado na tenda quando Harry adormecera. Viu-lhe a forma do corpo sob um esquiteiro, mas notou que ele, inexplicavelmente, tinha estendido a perna para fora do leito e a mantinha pendida sobre o chão. O curativo tinha caído e ela não pôde olhar aquela cena. "Molo!" gritou ela. "Molo! Molo!" Depois chamou: "Harry! Harry!" com a voz dominada pelo pânico, e insistiu: "Harry! Por favor, Harry!" Não obteve resposta e notou que ele já não respirava. Do lado de fora da tenda, a hiena voltou a fazer aqueles estranhos ruídos que a acordaram, mas ela só ouvia a batida intensa do próprio coração.